que é formada por íons. Essa parte de ligações covalentes é dada pelo compartilhamento. Ou seja, eu não preciso mais saber se vai formar ou não isso, que na verdade não vai formar. Legal? Então aqui, ó, eu tenho o carbono e o oxigênio. Então tá aqui, ó. O carbono tem 4 elétrons e o oxigênio 6. O oxigênio necessita de quantos elétrons para chegar a 8? 2. E o carbono? Fala 4. 4. Isso aí. Então aí, aqui vai acontecer uma coisa que nós chamamos de compartilhamento de elétrons. Desculpa. Compartilhei elétrons. Esse cara passou a ter quantos elétrons? Fala 7. 7. 6 mais esse. Esse aqui passou a ter quantos? Fala 5. 5. Ó, compartilhei de novo. Esse passou a ter 8 e esse. Cada uma dessas envoltórias é chamada de nuvem eletrônica. Isso aí. O que eu preciso fazer para estabilizá-lo? Outro oxigênio ou outro carbono? Outro oxigênio. Então aqui, ó. Outro oxigênio. Tá lá. Compartilhei. Essas nuvens eletrônicas são definidas como ligação covalente simples gente, como eu odeio caneta. Puta que pariu. Prefiro giz. Isso aqui é ruim demais. Essa porra escorrega, cara. Ligação covalente simples ou normal. Ó, essa estrutura aqui é semelhante a alguma que nós já vimos? Essa estrutura é semelhante a alguma que nós já vimos? É a fórmula eletrônica de quem? Fórmula eletrônica de Lewis. Me diz uma coisa. Quantos carbonos eu usei na estrutura? 1. Quantos oxigênios? 2. A ligação não é covalente? Então isso aqui é uma fórmula molecular. É errado chamar aqui fórmula. Mas você não pode dizer que o composto químico é a fórmula molecular. O composto iônico é a fórmula molecular. Como é que eu vou dizer que é uma fórmula molecular se é ligação iônica? Sacou o que eu estou falando? Não existe, é contraditório. Pô, se é iônico, como é que eu chamo de fórmula molecular? Não tem. Não existe fórmula molecular para compostos iônicos. Só para compostos moleculares ou covalentes. Por quê? Porque compostos iônicos, eles formam retículo cristalino. Você sabe o que é o retículo cristalino? Aquilo ali é o retículo cristalino. Isso aqui, ó. Isso aqui é o retículo cristalino. O NaCl é assim, KCl é assim. Esse cara aqui, isso é o retículo cristalino de cristal. Cada esfera dessa é um átomo. E por ser dessa forma, a gente define como retículo porque é uma célula. Existem 3 tipos de célula. Célula CCC, célula de corpo centrado. CFC, célula de face centrada. Legal? Ou célula CH, face hexagonal. Legal? Então o que acontece? Todos esses compostos são iônicos. Tem alguma coisa? Existe um hexágono, um composto hexagonal que não é iônico. Grafite da tolapiseira. Os átomos de carbono estão todos eles distribuídos no espaço de forma hexagonal. Diferentemente do diamante, que está distribuído de forma tetraédrica. Tá legal? Então vamos lá. Aqui, eu posso representar essa estrutura da seguinte maneira. Carbono, segmento de reta, segmento de reta. Cada segmento de reta desse significa uma ligação covalente, que é um par de elétrons. Quantos pares de... Para de copiar, olha para cá. Quantos pares de elétrons sobraram no oxigênio sem formar ligação? Não, 2 pares. Isso, 2 pares. 1, 2. 1, 2. Vai Pares, amor. Quantos pares de elétrons? Fala, João. Eu estava falando que falou de começar os átomos vão se juntar e formar uma. Isso. Tipo, a forma Isso aí.
os átomos eles se arrumam onde a estabilidade é a maior. Porque quanto maior a estabilidade, menor o nível de energia. Tu entendeu qual é o que eu falei? Você sabe o que é uma coisa chamada de entropia? Entropia mede o grau de desordem. Vamos pensar no cotidiano. No meu armário, eu tenho 3 gavetas. Uma para bermuda, uma para cuecas e meias e uma para camisas. Legal? O grau de desordem ele é grande? Não. Se eu pego tudo, jogo as gavetas para lá de fora e misturo a porra toda, o que aconteceu com o meu grau de desordem? É muito maior. Ou seja, a minha entropia aumentou. Inicialmente ela era o quê? Baixa. Quanto mais baixa é a entropia, menor é a minha energia. Por quê? Porque está todo mundo estável, está todo mundo arrumadinho. Tá beleza? Agora, quando eu misturei tudo, está tudo desorganizado. O que os meus átomos têm? A procurar uma nova formação, de tal forma que essa nova formação seja mais o quê? Estável possível. Porque quanto mais estável possível a minha nova formação, o que acontece com a minha energia? Mais tranquilo. É quando você dorme. Agora eu estou aqui, dando aula, estou agitado pra cacete. As minhas moléculas estão o quê? Pulsando. Se eu deitasse aqui e fosse dormir, o que iria acontecer com o grau de agitação das minhas moléculas? Por quê? Porque eu estou numa situação estável, onde a minha energia é um pouco mais o quê? Baixa. Sacou? Aquele caso ali é o grau de agitação onde a energia é a mais compacta possível. Tem energias daquilo ali que é medida chamada de empacotamento. Energia de empacotamento. Essa energia de empacotamento é a energia que você consegue empacotar. Na verdade, você não vai empacotar, né? Você vai compactar os átomos de tal forma que elas fiquem a mais estável possível. Sacou? Isso aqui, ó, é chamada de fórmula estrutural plana. Legal até aí? Lembra quando a gente começou a falar de orgânico, que a gente colocou as moléculas em bastão? Aquilo é uma fórmula estrutural plana. Legal? Esse cara é fórmula estrutural plana, fórmula molecular e fórmula de Lewis. Olha para esse exemplo. Quantas ligações covalentes simples eu tenho? 4. 4 ligações covalentes simples ao normal. Tá legal? Agora, se eu quebro essas ligações, onde ficam os elétrons? Mais próximo do carbono ou mais próximo do oxigênio? Do oxigênio. Por quê? Porque a eletronegatividade é a tendência de um átomo fazer o quê? Atrair para si elétrons. No momento da minha quebra, quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então os elétrons ficam mais próximos deles. Tá legal? De baixo. Nitrogênio e hidrogênio. Tem o tamanho do átomo, não tem? Você vai entender também o tamanho. Tem. Quanto menor o tamanho do átomo, mais eletronegativo ele é. Justifica para mim. Pensa. Átomo. Aí aqui no centro eu tenho um núcleo. Não é isso? Quanto menor o átomo, quantas camadas eu tenho? Menor o número de camadas. Logo a atração núcleo-eletrosfera é grande ou baixa? É grande? É alta ou baixa? Alta. Por que é alta? Porque eu tenho um núcleo condensado ali dentro, só tenho prótons, charges positivos, e aqui fora eu tenho os elétrons. Como eu tenho menos camadas, o que acontece? Os elétrons estão muito próximos de quem? Do núcleo. Então eu faço o que com o meu raio atômico? Diminuo, porque a minha atração entre núcleo e eletrosfera é o quê? Grande, é alta. Sacou? Então vamos lá. Nitrogênio e hidrogênio. O nitrogênio tem quantos elétrons? 5. E o hidrogênio? 1. O hidrogênio forma octeto? Não. O hidrogênio forma dueto. Ele se estabiliza com 2 elétrons. Tá? Então aqui, ó. Primeira nuvem eletrônica. O hidrogênio está estável? Tá. E o nitrogênio? Não. Mais um hidrogênio. Estabilizou o hidrogênio? Mais um hidrogênio. Estabilizou? Essa molécula é o NH3, chamado de amônia. Legal? Foi? Quantas ligações covalentes simples eu fiz? 3 ligações. Quantos pares de elétrons sobraram sem formar ligação? 1.
Foi até aí? Essa molécula, ela é polar ou apolar? Ela é apolar. É a verdade. Só que aqui, ó, a eletronegatividade não vai sempre do menos eletronegativo para o mais. Então eu tenho um aumento de polo elétrico para cá. 1000. Esse vetor não é exatamente igual a esse aqui? 1002. Eles estão em sentidos opostos? Se estão em sentidos opostos, o momento resultante é sempre igual a quanto? Se a molécula é 0, significa que o momento resultante é 0, logo ela é apolar. Legal? Foi até aí? Dissolve em água? Não. Por que não? Porque a água ela é polar. Ficou claro até aí? Beleza? Lembra de lei semelhante. Miscível se dissolve em miscível. Tá? Essa molécula, ela é polar ou apolar? Polar. Concorda? Por que é polar? Tem um momento resultante, tem um vetor para cá e um para cá. É isso? Então eu vou pegar esse vetor, eu vou colocar aqui, esse aqui. Vai ter um resultante para cima, não vai? Que vai se juntar com esse resultante aqui. Que é o resultante então para cima, que existe é o quê? Diferente de zero. Se é diferente de zero, essa molécula lá é o quê? Polar. Ficou claro? Beleza? Vamos pensar nesse cara aqui. B e H. Vou botar aqui para não ficar junto. Tem espaço aqui. Fósforo e hidrogênio. É semelhante, né? Só mudou o hidrogênio pelo fósforo. É isso? Então essa molécula seria P, H, parte de elétron livre. Molécula polar ou apolar? Polar. Apolar. A diferença de eletronegatividade do fósforo é 2,1. O hidrogênio é 2,1. Aqui é 0, 0, 0. Molécula apolar. Você sabe quem é essa molécula? BH3. Nome: fosfina. Conhecida como fogo fátulo. Fogo que vem da morte. Legal? Muniz morreu, foi enterrado a 1,5 palmo debaixo de terra, porque não enterra mais a 7, né? Não tem mais espaço no Rio de Janeiro para enterrar ninguém mais a 7. Não tem, porque não tem mais cemitério para enterrar. Por isso que existe hoje o cemitério do memorial lá do Carmo no Caju, que é vertical. É o primeiro cemitério da América Latina vertical. Não tem mais espaço para enterrar ninguém. Beleza. Muniz morreu, enterraram ele na terra. Foi? Beleza. O corpo do Muniz é um recipiente fechado, concorda? Porque quando você morre, todos os orifícios do seu corpo são tapados com algodão. Ânus, nariz, boca, orelha, tudo. Beleza. O que vai rolar? O meu organismo está em quê? Decomposição. Só que ele está em decomposição e está produzindo gás? Está produzindo gás. Vai chegar um momento em que esse gás vai romper o tecido do meu corpo e vai sair. Quando ele sai, ele entra em contato com o ar. Normalmente isso sempre acontece à noite. Aparece uma combustão azul. Ou seja, esse gás, em contato com o oxigênio do ar no cair da noite, aparece uma chama azul. Essa chama azul nada mais é que a fosfina. Quem definiu isso foram os índios. Os índios definiram que isso aqui era o fogo fato. Por quê? Porque quando o índio morria numa tribo, enrolava-se o índio num pano e deixava numa pedra e faziam rituais, até que o espírito do índio se desprendesse do corpo, que todos os índios achavam que era o espírito se desprendendo. E não é. É a fosfina entrando em combustão espontânea. E é uma coloração azul. Legal? Em todo cemitério acontece isso. Quanto tempo dá? 3, 4 dias no máximo. Dependendo da qualidade do cachorro. Depende da qualidade do cachorro. Tamanho do se corpo. Se a madeira for muito boa, se a madeira for muito boa, vai demorar. Tá? E o tamanho do morto também, né?
Ou não? Não, o tamanho do morto nem tanto. Sabe por quê? Porque independente de qualquer coisa, a produção de fosfina, claro, a produção não é a mesma, mas a intensidade do fogo é basicamente a mesma coisa. Sacou? Tanto que Poveiro acha que essa porra é o espírito se desprendendo e ele sempre quando vê ele corre. Fala, legal. Explica o amônio. O que acontece? Amônio não, amoniaco. Não, o amônio. Porque o amônio, você tem para formar o amônio o H+. O H+ não tem elétrons. Se ele não tem elétrons, ele não precisa de 2 para se estabilizar. Esse par eletrônico aqui vai ser doado para ele na forma de ligação nativa, que é o que eu vou mostrar aqui agora. Sacou? Vamos. Aqui. SO2. Quantos átomos de S eu tenho? 6 elétrons. Quantos oxigênios? 2. O que eu vou fazer aqui? Esse cara precisa de quantos elétrons? 2. E esse precisa de 2. Compartilhei 2 vezes. Tornou-se estável? Vai dar intervalo? Não. Vai direto? Vou. Por quê? Precisa da intervalo? Não. Não precisa botar uma família da secretaria só. Tá. Aí vai até que horas? Meio-dia, porque eles têm que ir em casa almoçar para o projeto à tarde. Vai até meio-dia? É. Tem intervalo? Sem intervalo. Tá, beleza. E eu nem comi. Vamos lá. Tá estável os dois? Esse cara tá? Não. Se não tá estável, o que precisa? Precisa de uma ligação que compartilhe 2 elétrons. Só que se compartilhar, olha a merda que vai dar. Esse cara vai ficar com 10. Dá para rolar? Não. Aí existe uma ligação, chamada de ligação covalente nativa ou coordenada. Esse par de elétrons vai continuar servindo para o enxofre e vai servir simultaneamente para o oxigênio. Sacou o que eu estou falando? Foi legal? Foi, cara? Foi? Então, olha só. Quantas ligações nativas o enxofre pode fazer? 2. 2. Por que 2? Porque ele já fez uma e ainda sobra um par eletrônico. Não é isso? É daí que eu consigo produzir, por exemplo, o SO3, o anidrido sulfúrico, ou trióxido de enxofre. Por quê? Porque ele tem quantos pares eletrônicos disponíveis? 2. Ah, Luiz, então calma aí. Um elemento da família 6A, quantas ligações covalentes normais ele faz? 2 normais e 2 nativas. O cara da família 5A faz quantas ligações covalentes normais e quantas nativas? 3 normais e 1 nativa. O cara da 4A faz quantas ligações covalentes normais? 4. E quantas nativas? Nenhuma. O cara da família 7A, ele não precisa de 4 elétrons. Então ele já se estabilizou só com as normais. O cara da 7A pode fazer quantas ligações covalentes normais? 1. E quantas nativas? 3. Sacou, Luísa? Aqui pode apagar? Vai lá. Ô, cavalo, deixa eu ver essa porra rapidinho. Não, eu escrevi.